Fala, galera. O Corinthians perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a equipe do Parque São Jorge foi presa fácil para o Santos e saiu da Vila Belmiro com a derrota por 3-1 no clássico alvinegro. O resultado está todo na conta da falta de intensidade no primeiro tempo. Vamos ver aí o que o Ronaldo Giovanelli achou deste jogo. Uma das minhas alegrias e alegrias do Brasil inteiro é zoar o Ronaldo. Hoje não dá. Estamos juntos, misturados, igualados. 3-1 pra lá, 3-1 pra cá. E eu confesso, estou desesperada. E ontem fui amassada pelo Mirassol. Ramon. Ai, eu dependo dele. Ramon Dias. Mirassol, hein? Ronaldão, Tá muito em o que cima. você mais gostava do Ramon no Corinthians e o que você menos gostava? Olha, menina Renata, Sinceramente. eu mais gostei assim quando ele foi embora. Mirassol, meu Deus do céu, ganhou de muita gente. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Em casa, o Mirassol não perdeu em casa ainda, Mirassol. Não, mas se o Inter empatar, eu já vou comemorar Jogadores bastante. cascudos. Se o Inter empatar, eu já vou comemorar Jogadores bastante. cascudos. Desculpa. Eu não conhecia a palavra taca. É. Taca aqui, taca ali, taca, taca, taca. Dançar, curtir, Mentira. Taca aqui, taca ali, taca, 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 taca. Alvinegros na parada, todo mundo na segunda parte da tabela, jogo na Vila Belmiro. E agora, Ronaldão? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E assim, o momento do Corinthians é melhor que o momento do Santos. Vou assistir. E o Corinthians Jogou pra fora agora. Mas tem favorito sim. E o favoritismo tá pro lado do Santos. Primeiro, louco, não que tem muito desfalques. Olha. Se você for analisar o desfalque do Corinthians Ah, não, e o desfalque não tem do Santos... desfalque, só o Neymar. Tem. Não, o Neymar hoje é reforço, tá no banco, né? Palpite. Corinthians 2, crise 0. Mentiram, viu? Mentiram! Lá os caras vão me zoar amanhã, tô só vendo. Quer dizer, já estão me zoando aqui, que já tem 400 mensagens no grupo do Jogo Aberto e a turma tá aqui sentando a bota aqui. Tá aqui no coração da Fiel já. Botafogo e Flamengo. Ronaldão. 3-0 Mengo. Ronaldão. 3-0 Mengo. Nós somos dois sem vergonha. Falou difícil. A minha realidade é acertar tudo pros outros, nada pro meu lado. Ronaldo, que coisa, que quarta-feira tenebrosa. Pra quem? Tenebrosa. Pra quem? Pra Inter e Corinthians. O seu time competiu, pelo menos? Não, O meu também não. não. O Nem meu isso. poderia ter ficado em Porto Alegre, acho que ficou. O meu, acho que também fico. Acho que eles não passaram o primeiro Eram os pedaço. avatares só. tem um, hein? Agora, Desceu Chico a serra, Garcia, não. de verdade, Oi. vimos um clássico em que o Santos precisava muito do resultado e, desde o princípio, batalhou pelo gol, abriu esse 3-0, conseguiu dominar as principais ações. No segundo tempo, deu aquela relaxadinha normal, o Corinthians tentou alguma coisa, muito pouco, e o Santos mereceu vencer. Cara, o primeiro tempo terminou 13-1 em finalizações. Primeiro, olha, esse primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo do Santos na temporada e o pior do Corinthians em muito tempo. Eu já usei essa frase aqui, inclusive contra o São Paulo no Campeonato Paulista. O adversário entra para jogar um clássico, como deve ser, e o Corinthians entra passeando na lua, sei lá, numa rotação completamente abaixo. Inexplicável e inaceitável a postura do Corinthians. O Santos fez o que tinha que fazer, ganhou na bola e na porrada. Fez o dobro de faltas. Boa, Chico. Inclusive ganhava todas as disputas. as Sangraram divididas. até o menino que o VAR não viu. Não foi nada. Isso lá no finalzinho do jogo, né? É. Aliás, bom jogador esse André. O André. Entrou bem. Porque aí é isso. Nos 20 minutos finais, o Corinthians aí, depois de estar 3-0, aí o Dorival / Lucas Silvestre resolve mexer no time e botar o Memphis e o Garro. Eu sei que os fisiologistas, o Dr. Marco Aurélio fala muito isso, que escalam hoje os times, né? Porque o Memphis voltou de viagem, né? Sei lá, classe econômica, às vezes Tadinho. apertando a perna, né? Difícil. Ele estava cansado e ele, tinha um combinado de jogar 20 minutos, 25, sei lá. O Rodrigo Garro, ok, um pouco mais difícil porque ele ficou um mês parado. Mas quando você tá tomando 3-0 Nem põe. de um rival, Nem então não põe. leva pra Santos, Nem- exato. Você tá falando mal do Memphis? Não, eu tô falando mal da comissão falando mal do técnica, Memphis, mas você tinha que botar o cara antes. Mas Você o não São tinha- Paulo não fez isso com o Oscar há poucos dias também? Mas tá errado, gente. Mas aí eu vou estourar. Irmão, chega pro Memphis, eu sei que o combinado era você entrar depois, mas nós estamos tomando A última 3, vez eles o time tirou, não né, tá quando jogando, fizeram isso, Chico. vai entrar, pronto. Mas ontem você tinha falado que o Dorival tinha arrumado o time. É verdade. Ontem você falou, o Não, Dorival eu falei que ele arrumou a equipe, encontrou o Bidon, soluções. Ele encontrou o Bidon não entrou no jogo, o Michael não entrou, porque também do outro lado tem um time. E o Vojvoda engoliu o Corinthians no meio campo.
O Barreal e o Roleza desfilaram. O Santos não era ruim, como você falou ontem? Você não tá vendo o Santos jogar. Não tá vendo o Santos jogar. Vamos contar a história do jogo de ontem. Estamos contando a história do jogo de ontem inteiro que você ontem esqueceu. Não só você. O Voivoda arrumou o time. Cicinho, Ronaldo, Scarbi, todos vocês aqui. Agora não vamos falar que o Santos é o melhor time do mundo, que vocês bateram no Santos ontem aqui no programa. Eu confesso que é preguiçoso pro analista. E o Capelanes ontem disse que o Santos ia amassar. Ia amassou. E ele tava correto. Cadê a fila de desculpa aqui? Mas eu quero dizer o seguinte, é preguiçoso muitas vezes analisar um jogo pelo aspecto anímico. Porque aí parece que a gente não quer analisar taticamente o jogo, mas ontem foi isso. O Santos entrou pra jogar e disputar um clássico e engoliu o Corinthians. Foi isso que aconteceu. Mas a pergunta é essa, por que o Corinthians não teve a mesma postura, Marco? Porque o Santos não deixou? Renata, o Santos amassou o Corinthians no primeiro tempo. Agora, tem uma coisa que eu quero levar em consideração. Presta atenção que toda vez que os comandantes não estão ao lado do time, no caso do Dorival Júnior ontem, quando no São Paulo também era suspenso toda hora o nosso treinador antigo, o que acontece? O time parece que não enxerga a figura do treinador. Então, quando o treinador toma cartão vermelho, 3 amarelos em seguida, e acha que não faz falta sim. A figura do treinador à beira do campo ali, defendendo o seu time, se impondo ali em todas as circunstâncias do jogo, até a arbitragem, dá mais respeito. Mas contra o Mirassol ele não estava e o Corinthians fez 3-0. Santos ganhou porque o Dorival não estava na área técnica. Mas tava torcida. Então, é isso que eu tô entendendo. Tinha mais de 50 mil pessoas no cangote desses jogadores. É isso que aconteceu. Por isso que ganhou do Mirassol. Porque a torcida, porque tem muito jogador preguiçoso. O Corinthians não Vocês não querem falar, mas eu vou falar aqui. Tem jogador preguiçoso no Corinthians, velho. Que pega a bola, toca a bola pra trás. Pega a bola e toca a bola pra trás. Pega a bola e toca a bola no menino que tá estreando. Pega a bola e toca a bola no meio do gol pro menino que tá estreando. Onde já se viu, velho? Que mais? Fala. Porque tem mais é o seguinte, tem muita gente preguiçosa. E agora vai ter que colocar agora. O Gustavo tomou um cartão amarelo. E aí? Que não joga contra o Galo. Sabe quem vai entrar? Você sabe quem vai entrar? Quem colocou o Kaká e o Félix estão lá. Ô, Ronaldo, mas calma. Liga pro Fabinho Soldado. Respira fundo, calma. Não, porque tem que valorizar. Eu concordo com você de que o Corinthians ontem, pelo amor de Deus, é uma vergonha assim. O Corinthians, eu tenho a sensação de que tem muita gente no Corinthians que acha que, estamos no País das Maravilhas, porque ganharam Acha que é craque. Porque ganharam o Paulista. Não, acha que é craque. O Mateuzinho tem uma avenida lá embaixo agora na praia, chamada Mateuzinho. Que vai direto na Avenida Bidu. Tem a Avenida Bidon, tem uma Avenida Bidon na costa com a Mateuzinho. Mas eles arrumaram ontem lá. E eles acham que tá tudo bem, porque estão na semifinal da Copa do Brasil, que, vocês não vão ganhar a Copa do Brasil. Não vão passar do Cruzeiro, não vão passar. Então se achando, tá todo mundo lá se achando que o Corinthians tá numa situação, ainda não tá salvo no brasileiro. E por outro lado, o Santos... Você pode secar também à vontade. Eu vou secar muito, aqui é Cruzeiro. Pode secar. E o Santos, por outro lado, finalmente o Voivoda, que fez um trabalho maravilhoso no Fortaleza durante anos, quando ele teve 10 dias, cara, pra trabalhar, 10 dias, porque a temporada não parou pra ele, né? Ele chegou na fogueira agora? Eu sempre elogiei o Santos. Sentou o pau no Santos o programa inteiro. Que a gente não tá vendo o Santos jogar, que não tem favorito, que o Santos não é favorito, que o Corinthians era favorito. Não, agora você tá avisando. Não, assume que você falou ontem no programa. Assume que você falou ontem no programa. Assume que você falou no programa. Eu não vou permitir vocês baterem o Santos é o melhor time do campeonato. Assume que vocês estão falando hoje. Vocês são resultadistas. Mas tem que analisar o clássico que foi ontem e o Santos jogou como nunca no campeonato. Fez talvez a melhor partida justamente naquele momento mais difícil, que é um clássico, Edu Dracena. Olha aqui, o Santos ainda tá na 16ª posição, mas grudou no Inter. Grudou no Galo, grudou no Grêmio, grudou no Corinthians, vai jogar hoje ainda. O Ceará também deu uma tropeçada. Gente, eu tô muito preocupada, extremamente preocupada. Isso aqui, é preocupação pura. Medo. Se alguém ganhar 2 vitórias, 6 pontos seguidos, é difícil, porque não tá acontecendo. Mas se acontecer, agora é Juventude e Bragantino. Juventude pode ganhar do Bragantino. Santos e Vitória. Bragantino tá mal. Não é que o Juventude joga com o Fluminense hoje e depois em casa com o Bragantino. O Fluminense hoje não vai ganhar, provavelmente. Renata, posso mostrar um negócio no telão, um detalhe que eu tô vendo aqui? Pode, venha. Um detalhezinho que eu tô observando aqui. Fique à vontade. Capitão. Eu quero ficar bem longe dessa tabela. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Deixa eu mostrar aqui. Dá licença, viu, Renato? Olha lá. Eu tô vendo aqui o Palmeiras. Quantas vitórias tem aqui? 19. Um turno inteiro. Cadê o São Paulo? Quantas vitórias o São Paulo tem? 10. Pra quê? Na cara o Corinthians tem 8. Somando 18. O Palmeiras tem mais vitórias que os dois times. Somando os dois, não dá. Segura o Franco aí. Gente, olha só. 9 vitórias, os dois times têm 18. Vocês querem falar o quê, meu? Quem sabe hoje o São Paulo vence o Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Olha Que revelação que você tem, vendo? Fiquei impressionado. O campeonato já acabou, já é campeão. Aí o Palmeiras vai. A hora que chega na
final. Cicinho, Tecnicamente, vai viaja, a hora que chega na final. Argumento, Cicinho. 19 vitórias contra 18. Edu, ninguém vai lembrar de 70 e 10 vitórias, de 40 derrotas. O que vai lembrar o quê? Não, vai sim. Sabe por quê? Se Palmeiras e Flamengo vão jogar final de semana. Se o Palmeiras ganhar, é líder. Se ele empatar, é líder. Se ele perder, ele continua líder. Tudo bem. Mas e o final? O que manda é o final. É confronto direto entre os líderes. Se não for campeão, ninguém vai lembrar de segundo colocado. Vai pra Libertadores, mas não vai lembrar. Ninguém vai lembrar do quê? Mas só tem um detalhe. O Santos jogou muita bola ontem. Clássico. Tem mais um atrasado aí com o Palmeiras pro meio de novembro, pro dia 15. Vai ter, e é na Vila. É na Vila? É na Vila. Mas aí é na data FIFA e aí um monte de jogador do Palmeiras não vai estar de novo. Eu quero ver se significa muita coisa. Do Palmeiras e deixar do Flamengo também. Mas eu queria só falar uma coisa sobre o Corinthians também, né? Porque eu fiquei mais elogiando o Santos do que criticando o Corinthians. Eu vou aproveitar para falar o seguinte. Este é o elenco mais ridículo das últimas décadas do Corinthians. E não digo nem tecnicamente falando. Vocês, jogadores do Corinthians, vocês... E eu não sou corintiano, então pra mim, tanto faz. Que vantagem amarela leva pra mim? Eu não sou corintiano, que se exploda. Eu gosto do Corinthians, mas é ridículo você ver que esses caras escolhem jogo. Vocês escolhem partidas. Vocês quando mas se não escolhe clássico, aí tá... Mas é isso que eu tô querendo dizer. Né? Ontem os caras entraram, como você falou, na rotação baixa, nem aí pro jogo. E você vê também a postura aí, não é problematizar. Os caras perdendo o jogo no banco de reservas, contando piadinha, dando risada. Vocês que ganham 4, 5, 6 milhões de reais. Toma vergonha na cara de vocês. Usa o Corinthians pra jogar na sua seleção. Vão dormir, rapaziada. Vocês não levam o Corinthians a sério, assim como muitos dirigentes que passaram por lá. É o Rames do Corinthians, então? É, mais ou menos isso aí. Vergonha, ficar dando risada. Perdendo o clássico, vamos pro inferno. Mas sobre o Memphis, o Cicinho já alertou faz tempo. Agora estão começando a ver, né? Mas eu acho que ele é um jogador ainda importante. Agora, realmente, voltando da seleção e não jogando no time, aí... Ele não pode jogar porque ele fez uma viagem muito longa ali. É isso, Pô, pelo amor de Deus. Mas o Flaco Lopes jogou. Ronaldão! Quer mudar o assunto para dar uma tranquilizada? Já voltaremos para Palmeiras. E o Neymar vibrou. Aliás, como é bonitinha a filha do Neymar, né? Só levou uma bolada ontem, né? Tava distraída ali, a Mavi tomou uma bolada. Tem algumas coisas... a gente reclama de algumas coisas do futebol brasileiro, mas tem muitas coisas positivas. Sim, claro. Muitas coisas bonitas. E a filha do Neymar é muito bonitinha. Impressionante como tem carisma aqui aquela menina. Demais. Ela é a Mavi, né? Como também tem muito carisma o Vlad, hein? Não tem? Parece a Mavi, o Vlad? Não parece. Nem tanto, Bruno, nem tanto. A Mavi é muito melhor que você, viu, Vlad? No caso, não. Não é, tá longe. Essa disputa você não ganha, muito viu, Vlad? Mais. Não tem nem como, Bruno. Ela é uma criança, ela é muito linda. Inclusive, uma vez eu tava na Vila Belmiro, eu vi a Mavi com a Bruna Biancardi. Ela é muito parecida com o Neymar. Olha, nem se ele fizesse um xerox dele ia parecer tanto. Ela é muito bonitinha mesmo, Bruno. Ô Vlad, e o Corinthians? Porque tudo bem, estamos falando da Mavi que é bonitinha, beleza. Mas o torcedor do Corinthians ficou bravo com o desempenho, com o Memphis que estava rindo e com o resultado. Exatamente, o Corinthians perdeu, né, o clássico para o Santos. Agora, as pretensões de conseguir uma vaga na Libertadores diretamente pelo Campeonato Brasileiro ficaram muito mais complicadas. Então, o Corinthians vai tentar fazer aquela manutenção para não correr nenhum tipo de risco no Brasileiro e praticamente apostar todas as fichas na Copa do Brasil. A gente sabe como isso é arriscado. O torcedor ficou muito chateado com o resultado, mas também principalmente com a postura do time. O Corinthians não conseguiu pressionar o Santos em momento algum na partida, foi dominado e teve também um lance que chamou muita atenção, foi em relação ao Memphis Depay, que riu no banco de reservas, estava fazendo uma brincadeira com outro colega de equipe durante o primeiro tempo. Isso ficou muito ruim, a torcida não gostou, a diretoria também achou que pegou mal. Vai ter uma conversa com o jogador, uma apuração aqui do nosso colega Luciano Borges, do ESPN.com.br. Para a próxima partida contra o Galo, não vai ter o Gustavo Henrique, que está suspenso, mas tem a volta do Matheus Bidu e também do Hugo Souza, que cumpriram suspensão automática na última rodada. Em relação ao Memphis Depay e ao Rodrigo Garro, a dupla deve ganhar mais minutos em campo. Provavelmente o Memphis titular, o Garro pode ser que entre no decorrer da partida, ou dependendo da evolução física, também comece entre os 11 iniciais. Uma outra novidade em relação também ao Carrilho, jogador que sofreu uma cirurgia no tornozelo, ficou mais de 2 meses fora dos gramados e pode retornar para o jogo contra o Atlético Mineiro. Pelos lados do Santos, muita festa. E agora uma informação de última hora do nosso colega Felipe Silva a respeito do Barreal, um dos principais jogadores, se não protagonista do clássico. Ele está emprestado pelo Cincinnati
dos Estados Unidos até o final da temporada e o Santos tem a intenção de comprar o jogador. Para isso, pagaria cerca de 21 milhões de reais. Vai negociar com a equipe para tentar um desconto, o valor um pouco alto em relação ao Peixe, mas assim, é um jogador que tem agradado bastante. A diretoria fez vários gols, inclusive aquela pintura ontem no jogo contra o Corinthians. Para a próxima partida contra o Vitória, um duelo decisivo também, porque o Santos pode abrir uma boa vantagem em relação ao Z4, a zona de rebaixamento, um duelo direto. Não vai ter o volante João Schmidt, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Boa, Vlad, obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. O Vlad tá falando dessa cobrança, né? E a gente ouviu até o Lucas Silvestre falando que esperava uma postura diferente. E foi o que você destacou aqui, Breder. O que aconteceu com o Corinthians? Faltou jogar um clássico? Faltou, Bruno. E o Corinthians muitas vezes passa a impressão de que é um time que joga quando quer. Que fica se poupando para o jogo grande, para as decisões, para os clássicos. E isso num clube como o Corinthians, na boa, não dá. Porque se fosse só um jogo fora da curva, em que a postura deixou a desejar, ou fisicamente o time não estava inteiro, é compreensível. Por exemplo, contra o Flamengo jogou a Vera. Sim, pois é, mas é jogo grande, tem holofote. Agora, vai jogar fora na Ilha do Retiro, vai no Alfredo Jaconi, ou na Vila Belmiro, né? Aí fica essa preguiça. E isso é perceptível pelo comportamento, eu tenho certeza. O Dorival não é esse cara ali do mais enérgico, de dar bronca, mas até o Dorival deve ter chegado ali, mesmo não tendo estado à beira do campo, bravo com a postura do time, porque é inaceitável. E eu vejo que essa postura tem se repetido. E eu vejo também que o torcedor corintiano já está meio sem paciência para esse time que não consegue manter uma rotação. E, de novo, um clássico contra o Santos. O Santos entrou ali com a faca nos dentes, até a situação que está. Mas o Corinthians não está super tranquilo no Campeonato Brasileiro. Não está numa condição tão confortável para ficar pensando só em dezembro na Copa do Brasil. Então, por isso, eu vejo que tem de existir uma cobrança interna, principalmente da comissão técnica e diretoria, para que esse tipo de postura não se repita e já está ficando batido. O torcedor corintiano já parece que sabe o jogo em que o time vai entrar com a rotação de jogo profissional e o jogo em que vai entrar nessa tiriça. Porque não dá também, né, o Jailson, você colocar todas as suas fichas na Copa do Brasil. Claro que é a chance de título, mas assim, poxa, tem o campeonato ainda pela frente todo, né? Não tem a menor condição. Pra mim, isso daí não tinha nem que ser pauta da gente estar conversando aqui. Obviamente, chama atenção por conta da postura, como o Breyer bem disse. Não, e porque o Lucas Silvestre fala, né? Não, é só em dezembro. Também é só em dezembro. É só em dezembro, isso. Tipo, se fosse um jogo agora, né? Por exemplo, meio da semana que vem, jogo da Copa do Brasil e no final de semana no Campeonato Brasileiro, a gente até poderia estar falando sobre essa, sei lá, mentalidade, né? O Corinthians tem que focar na Copa, deixar o brasileiro, mas com a mudança do calendário da CBF, isso não tinha nem que ser pauta. O Corinthians tinha que estar jogando a Vera, o Campeonato Brasileiro, com todo o foco possível para se afastar ainda mais, né, da parte de baixo e tentar beliscar alguma vaga em competição sul-americana via brasileira e depois pensar na Copa do Brasil, até porque vai ter o mês de dezembro para isso. Então, para mim, isso não tinha nem que ser pauta. Fala. Não, eu ia só destacar o Santos, né? Conseguir abrir 6 pontos pro Vitória. Importantíssimo. Até porque é no final de semana, né? Final de semana. Você destacava ontem em relação na segunda, na verdade. Oi? É na segunda o jogo do Santos e Vitória? Segunda-feira. Segunda-feira, né? Mas enfim, realmente, como você falava ontem em relação àquela sequência do Santos, que era muito importante fazer essa pontuação agora para ficar um pouco mais distante do Z4, porque depois também tem Palmeiras, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Né? Por conta do jogo atrasado. Então, assim, realmente, precisava engatar, precisava fazer mesmo uma pontuação, porque como o Voivoda da gente falava, né? Não perdia, mas também não ganhava. Tava naquela sequência de empate. Então, muito importante ter tido essa performance, né, no clássico, jogo difícil contra um grande rival, ter conseguido a vitória em casa. Os bastidores, então, do futuro do Neymar e... Na tela, os números do Neymar em... Nossa, só 21 jogos, hein? Pelo Santos na temporada, 6 gols, 3 assistências, 2 vitórias garantidas com gol, então um aproveitamento de 52%. Ele não atua desde o dia 14 de setembro. Felipe Silva está aqui conosco porque ele tem bastidores de como andam ou não andam as conversas para a renovação do contrato do menino Ney. Tudo bem, Felipe? Muito boa tarde, Bruno, fã de esporte, Ailson Breyer e o fã de esporte. Cara, e aí, tá rolando conversa ou não? A renovação está sendo cozinhada pelo Santos. Porque o contrato do Neymar, ele vai até dezembro deste ano. E o Santos não trata mais como uma prioridade, sabe, a renovação. Porque ele tem outras questões para resolver. E o Neymar, ele tem essa questão física. E o Santos vai esperar para ver como ele vai evoluir nessa questão física. E também tem o alto salário dele, que a gente sabe que não é baixo.
Então o Santos vai levantar todos esses pontos até o fim do ano, sentar em conjunto com o Neymar e seu staff, que eles têm uma ótima relação, para discutir se vale a pena ampliar ou não. O Santos ele tem um interesse, mas ele vai cozinhar, demorar, deixar em banho-maria essa questão. Não tem pressa para definir, Bruno. Isso está relacionado à permanência do time na Série A? Não pode dizer que está relacionado a isso. É mais pelo Santos ser mais cauteloso. Porque não sei se você lembra... Talvez esteja mais relacionado ao salário do que à permanência. Eu acho que em junho, quando ele renovou até o final do ano, o Santos precisava mais do Neymar. Mas nessa situação de hoje, o Neymar precisa mais do Santos. É isso que o Santos entende também. Porque é lá que ele vai se recuperar, ter boa forma física. E quem sabe, que é o sonho do Neymar, está na Copa do Mundo de 2026. Então... é mais o Santos que agora está mais cauteloso e o Neymar que precisa do Santos. A situação se inverteu, assim, podemos dizer. É porque nesse momento da renovação que você lembrou, eu lembro que muitos santistas pensavam assim, se não tiver o Neymar, o Santos vai cair. Não foi, Jailson? Amigo meu me mandou essa mensagem. A gente estava conversando sobre isso. A gente precisa do Neymar, se não cai. Tá ruim sem o Neymar. Não, tá ruim com o Neymar, imagine sem. Era essa a conversa. Esse cenário, essa avaliação do Santos mudou? Você lembra da sonora do pai do Neymar, né? Do Neymar pai falando em relação ao início, que o Neymar voltou antes do que era previsto, porque o Santos precisava do Neymar. Ainda no Paulista. Ainda no Paulista, terceirizando ali, né, a questão da lesão dele, que foi o Neymar estava... Era quase isso, tá, gente? Sim. Era quase como se o Neymar estivesse fazendo um favor ao Santos para entrar por estar em campo. Aí teve toda essa renovação e o Neymar ali no ato da renovação agora no meio do ano, ele fala, né, em relação a só estender até o final desse ano, justamente para ver como seriam as coisas, para não comprometer nem o lado dele e nem o lado do Santos, porque cobravam em relação a estender até a Copa do Mundo. Ele falou, não, vamos estender até o final do ano para ver como vai ser. E sim, assim, falando em campo, é nítido que o Vojvoda conseguiu melhorar o time do Santos. O Santos está mais competitivo, até no momento, né, sem o Neymar, e o Neymar continua sendo referência técnica. Só que tudo que a gente tem falado, né, desde o início do ano, por exemplo, a gente pode falar agora em outubro. A tela mostrou isso, que a gente falava no início do ano. Era em relação ao Neymar estar em campo. Sim. Era o que a gente falava, a questão física. Tecnicamente ninguém discute. O que a gente falava era a questão física. E o Neymar continua sendo ausência dentro de campo, onde ele deveria estar. Ô, Felipe, e sobre o Memphis? Porque o corintiano ficou bravo quando viu aquela imagem dele ali no banco dando risada. Sim. Qual que é o bastidor dessa conversa? O bastidor é o seguinte, teve uma certa insatisfação, um burburinho interno, podemos assim dizer, mas nada que gerasse uma crise. Não foi visto como uma crise, até um bastidor que o André Hernan trouxe nas redes sociais dele, aqui no Fala Fonte também, não foi uma crise, é mais um incômodo interno que gerou nos bastidores, que foi passado adiante, bola pra frente, sabe? Não vai dar mais capítulo pra essa história, então foi uma questão que incomodou, uma risada, mas a comissão, Bruno, até um bastidor, entende que foi no começo do jogo, é uma situação que às vezes você tá... a gente não sabe o que tá acontecendo. Você já jogou futebol? Às vezes você tá com seus amigos no banco de reserva, tá conversando, mesmo se o seu time tá perdendo, dá uma risada. Então foi entendido mais nessa linha. Aconteceu ali um fato, não vai virar uma polêmica, então já acabou por ali. Eu entendo o corintiano que tá assistindo ao jogo e fica bravo. O time nessa situação, os caras rindo. O cara rindo e tal. Mas assim, às vezes a gente é vítima de um corte ou de um freio. Acontece muito. Às vezes a gente é vítima de um corte. Então eu não vou julgar o que o cara tá sentindo por causa de um corte ou de uma imagem dele ali. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu achei exagero e até assim, na hora, né? Ele tava brincando com parecia ser um menino da base. Eu não consegui ver quem era que tava do lado dele. Mas parecia um moleque da base. É que tem a imagem do Garro bravo. Aí o corintiano fala, tá vendo? Tinha que estar bravo. Um tá bravo e o outro tá rindo. Mas me chama a atenção até assim, ele conseguindo conversar. Não sei qual é, por exemplo, qual é a língua que eles estavam falando. Isso que me chama mais a atenção. Eu achei legal. Vai ver que essa era a graça. Eu achei até legal ali e tal, mas óbvio, o torcedor corintiano tá revoltado. Mas eu achei exagero. Fala a Fonte, volta amanhã. O Santos respira no Campeonato Brasileiro. Pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento, o time deu a melhor resposta possível para o torcedor, com o primeiro tempo de manual, no qual amassou o arquirrival Corinthians. O Peixe abriu vantagem confortável para construir a vitória por 3-1, em duelo pela 28ª rodada do Brasileirão, e disputado na Vila Belmiro. Zé Rafael, Barreal e Roleiser marcaram os gols santistas, enquanto Ranieri descontou para o Timão, que viu o rival se aproximar na tabela de classificação. A vitória sobre o maior rival deixou o Santos com 31 pontos, apenas 2 de diferença para o Corinthians, que segue com 33 pontos. O Peixe agora tem, neste momento, 6 pontos para a zona de rebaixamento.
Na melhor exibição sob o comando de Vojvoda, o Santos dominou completamente o rival. Foram 13 chutes a gol contra apenas um do adversário. Defensivamente, o Peixe desarmou 21 vezes, enquanto o Timão apenas 11. O Corinthians, acuado, disperso, em baixa rotação e com extrema dificuldade para sair da marcação-pressão na saída de bola. A sensação foi de que o time não estava preparado para enfrentar a intensidade do adversário. E, sem surpresas, foi amassado nos 45 minutos iniciais. A combinação foi trágica para o time do Parque São Jorge. No intervalo, o time já perdia por 2 gols de diferença e não encontrou forças para buscar o resultado na etapa final. A situação ainda foi agravada pelo pênalti cometido por Breno Bidon em Zé Rafael, no começo do segundo tempo. Por mais grave que seja, a situação não é novidade para o torcedor corintiano ao longo desta temporada. Recentemente, em partida contra o Sport, no Recife, o time teve postura parecida e também naquela ocasião foi derrotado sem apresentar uma grande reação em campo. O cenário é preocupante. Afinal, por mais que a comissão técnica tenha de lidar com problemas financeiros e proibições de contratar novos jogadores, a parte anímica deveria ser inegociável em um clube como o Corinthians, marcado historicamente pelo DNA combativo. Mais uma vez, assim como já ocorreu em vários momentos neste ano, a equipe não correspondeu. A sensação que fica é que o elenco está aguardando a chegada do mês de dezembro para decidir a Copa do Brasil e buscar mais um título nesta temporada, salvando o ano do Corinthians. Até lá, porém, o Brasileirão segue. Faltam 10 rodadas e o clube está longe de viver situação confortável na tabela. Por mais que tenha distância razoável de 8 pontos para o Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.